Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista. A terapia crânio-sacral busca restabelecer a saúde por meio de suaves toques em partes do corpo. Para nos falar sobre esta prática, está aqui conosco a terapeuta Cristina Daly. Cristina, seja bem-vinda ao Roteiro Espiritualista. Boa tarde. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu gostaria que você definisse para o nosso telespectador como é a terapia crânio-sacral. Bem, a terapia crânio-sacral é um método suave. Nós usamos 5 gramas, mais ou menos, de toque. Né? De pressão? De pressão, né? É uma terapia minimamente invasiva. Nós tomamos muito cuidado para que ela seja bem suave. E ela ajuda todos os sistemas nos seus movimentos, né? E também a coordenação de corpo, facilita a coordenação de corpo, mente e espírito. Por que ela se chama crânio-sacral? Porque são os dois pontos finais de toques? Qual a razão do nome? Porque nós temos crânio-sacro, né? Nós temos o ponto de ligação aí, as meninges cranianas, né? Que cobrem cérebro e medula. Né? São tecidos, as meninges? São membranas, né? Que nós temos 3 membranas, né? Que é a dura mater, aracnoide e pia mater. Né? São essas 3, elas recobrem cérebro e medula. Uhum. E aí também temos o líquido céfalo-raquidiano que corre através dessas membranas, né? Fluidificando todo esse sistema. Isso na coluna vertebral, né? Isso na coluna vertebral. Tá? E aí nós temos então a pulsação crânio-sacro, que deriva desse sistema, que é um sistema semiaberto, né? Que nós temos a produção no cérebro desse líquido, temos a reabsorção e temos uma condensação desse líquido também aí. Né? Então a crânio-sacro, ela procura restabelecer o fluido, a fluição, né? A fluidez desse líquido na coluna. Exatamente, que está ligado, né, ao sistema nervoso central. Né? E aí então nós temos essa pulsação, que se chama pulsação crânio-sacro, né, que é movimento de flexão, extensão, e em cada final de ciclo, né, nós temos uma parada. Nós temos de forma, digamos assim, fisiológica para o crânio-sacro, uma pulsação mais ou menos entre 6 e 12 ciclos por minuto. Se nós tivermos uma pulsação... Isso é uma pulsação desse fluxo desse líquido? Isso, dessas estruturas. Das estruturas. Das estruturas. Isso. Então, elas estão sempre nesse movimento céfalo-caudal, digamos. Cabeça, sacro. Nádegas, né? Isso, cabeça e o sacro, né? Então, faz esse movimento, como também a cada extensão, onde há micromovimentos de alongamento céfalo-caudal, né? Nós temos aí um movimento de todos os ossos, né, e tecidos, de uma rotação interna. E quando nós temos uma flexão, né, nós vamos ter então uma expansão, nós vamos ter uma rotação externa também de todos esses ossos e tecidos. Isso não importa se a gente está parado ou se a gente está andando, sempre essas estruturas estão contraindo e expandindo. Exato. Quando nós nascemos, nós recebemos essa pulsação. Nós temos a respiração. Que é uma, né? pulsação. Que é uma pulsação. A batida do coração. A batida do coração. Só que a pulsação crânio-sacro, ela é diferente desses sistemas. Né? Como é que a crânio-sacral pode ajudar ao restabelecimento da saúde? Como é que esse sistema recebe as influências do nosso adoecimento? Bom, esse sistema, ele recebe pelas contrações. Sunderland, que foi um osteopata, né, já mais ou menos no início de 1900, né,
que começou as pesquisas, né, sobre o movimento crânio-sacral, ele descobriu o que nessa época? Que cada pensamento nosso, ele influencia nos nossos tecidos, nas nossas contrações musculares. Então, se nós temos algum sentimento, por exemplo, de raiva, de dor, de aborrecimento, o que vai acontecer com o tecido? Ele vai se contrair, ele não vai fluir. Esses líquidos não vão fluir, os tecidos vão ficar contraturados. Então, como nós temos o sistema crânio-sacro tem uma ligação direta com as fáscias, e essas fáscias envolvem todo o nosso sistema, né, todo o Fáscias nosso são corpo. membranas, né? Sim, são membranas que recobrem, né, todo o nosso corpo, né, todas as estruturas. Então, essa face, ela vai estar também encurtada, contraída. E o movimento crânio-sacro está também ligado, né? Porque a gente tem aí o tubo duro da coluna, né? Temos aí as meninges, crânio, sacro, quer dizer, nós somos um todo, nós não somos partezinhas, né? Nós somos um todo conectado pelas fáscias. Então, a gente poderia dizer que o acúmulo de emoções desequilibradas é que provocaria o nosso adoecimento. Sim, né? O crânio sacro, Dr. John Apled, ele tem estudado muito sobre isso, sobre a influência das emoções, né, na nossa saúde, né? E dentro da terapia crânio-sacro nós temos a liberação somato-emocional, que exatamente vai procurar liberar, né, com esses toques sutis, né, essas memórias celulares, né, que estão aí, né, de eventos que aconteceram, né, na nossa vida. Ah, ok. E ela é uma massagem, é uma manipulação? Como é que você apresentaria fisicamente para os nossos telespectadores a terapia crânio-sacral? Como é que ela acontece na hora da sessão? Eu colocaria como uma terapia, né? Porque nós não massageamos, né? A pessoa recebe o trabalho com roupa mesmo, né? Uma roupa leve, de preferência, e nós colocamos a mão, né, em algumas partes do corpo, né, para acessar a pulsação crânio-sacro. No crânio e no sacro é onde a gente acessa mais facilmente essa pulsação, mas nos pés, né, para mim, é um local muito interessante de começar, né, a sessão acessando pelos pés, né, esse movimento, essa pulsação crânio-sacro. E nós vamos observar como ela está. Se ela está com uma boa amplitude, né, se ela está mais lateralizada à esquerda ou à direita, como estão os ciclos por minuto, se eles estão dentro dos nossos parâmetros fisiológicos, entre 6 e 12, ou se está abaixo, ou se está acima, né? Então, tudo isso a gente vai observar. Nós vamos observar as restrições, né, que nós vamos encontrando, né, nessa pulsação. Cristina, como é que você estabelece o diagnóstico durante essas observações? Você fez enumerou uma série de ações, né, de acontecimentos na hora da terapia que você observa. E o que essas coisas dizem para você da nossa saúde? Bom, ela vai me mostrar onde estão as restrições, né? Então, através do toque, eu vou observar como que ele está, né? Como está essa pulsação, né? Esse tecido, ele está deslizando como deveria ou não? Então, eu vou fazer um deslizamento de fáscia, por exemplo, né? Ela está deslizando na sua totalidade, da cabeça até a parte superior do corpo, ou ela está parando no joelho? Como está essa mobilização a nível de coluna, né? Então, isso tudo o terapeuta vai observando. E essas suas observações te dizem alguma coisa sobre que tipo de doença essa pessoa tem?
Olha, Ou que tipo de desequilíbrio essa pessoa tem? nós procuramos não fazer diagnóstico, como é feito na medicina, né? Por exemplo, né? Nós vamos olhar mais a desarmonia do corpo como um todo. É isso que nós vamos olhar. E o restante vem por acréscimo, né? Então, Dr. John fala muitas vezes que às vezes ele prefere não fazer uma anamnese, né? Prefere atender a pessoa primeiro antes de perguntar perguntar para não ser influenciado, né? E depois, então, a gente vai conversar com o paciente, né? Existem algumas coisas que a gente tem que perguntar primeiro, por exemplo, se a pessoa fez cirurgia, né? Se a pessoa tem uma órtese, né? Algumas coisas assim a gente pergunta porque pode influenciar no nosso trabalho, né? E me diz uma coisa, a crânio-sacro se presta mais aos problemas físicos, eminentemente físicos, ou às questões emocionais também? E aí eu vou te pedir para responder após o intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a conversar com a terapeuta Cristina Daly sobre a terapia crânio-sacral. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a terapeuta Cristina Daly. Ela conversa conosco sobre a terapia crânio-sacral. Cristina, no bloco anterior eu te perguntei, a terapia crânio-sacral se presta melhor aos problemas emocionais ou aos problemas físicos? Bom, eles estão interligados, né? Então, hoje a gente sabe que a emoção ela influencia muito na nossa saúde. E quando nós temos uma situação que uma emoção mais forte, né, acontece, ela vai, como eu disse anteriormente, né, da descoberta de Sutherland, né, que as emoções elas vão interagir, né, com os nossos tecidos e vão deixar marcas, né, que são as memórias celulares, né, que nós temos. Então, realmente, elas funcionam junto. Você tem emoção, a emoção faz com que os tecidos, eles ganhem restrições, né? Quando ganha restrição, modifica a pulsação crânio-sacro. Isso influencia no quadro emocional? Não, eu te pergunto assim, fiz essa pergunta especificamente porque, assim, chegam pessoas para você, assim, dizendo, não, na verdade eu não tenho nada físico, eu tenho uma depressão, uma síndrome do pânico, eu digo problemas emocionais mais nessa linha. É muito interessante essa pergunta, porque às vezes eu vou até além. A pessoa chega e diz, eu gostaria de fazer uma sessão de crânio-sacro para conhecer. Ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque crânio-sacro também é preventivo e ele vai ajudar que as patologias não se instalem de uma forma mais, digamos, agressiva ou mais constante, né? Mas muitas vezes, quando você começa a conversar com o cliente, ele começa a lembrar de algumas situações físicas que estavam passando despercebidas, né? Por quê? Porque hoje, com essa vida moderna, o estresse está aí alto, né? Nós estamos muito na periferia e perdemos o contato com o nosso ser, né? Com o nosso médico interno, né? Aquele que nos avisa, olha, acho melhor
parar um pouquinho, desestressar, né? Fazer menos atividade, você está indo, né, muito rápido, né? Isso não vai fazer bem para você, nós perdemos esse contato. E aí perdemos também, às vezes, a sinalização do corpo, que está dizendo para nós, né? Às vezes uma dorzinha passa despercebido, uma dor de cabeça que vem quase que crônica, mas que a gente coloca ela escondidinha lá para continuar os afazeres, né? Que nós temos que ter, né? Então, às vezes, nós, quando vamos fazer a anamnese, começamos a encontrar, né, uma insônia, uma digestão que não se faz muito bem feita, né? Encontramos um intestino preguiçoso, que não funciona todos os dias, e assim vai, né? Junto com essa depressão, né? Por quê? Porque a alimentação está muito ligada também às nossas patologias, nós não podemos abandonar isso, né? Então, físico e emocional está caminhando junto. Né? Mesmo que, às vezes, a depressão, uma depressão profunda, seja aquele ponto máximo que nos faz parar. Porque aí a pessoa já não dorme, né? A pessoa já fica impossibilitada de trabalhar. Não tem ânimo, né? Não tem ânimo, já complica para ela lidar com as atividades diárias, né? Aí é aquele ponto máximo. Mas, por trás disso, quando você começa a pesquisar, você vai encontrar, né, vários sintomas físicos. Vários físicos, né? E emoções também, né? Bom, a crânio-sacral, ela tem algum momento de contato com o espírito, com a alma do paciente, com essa dimensão espiritual da gente? Bom, quando o Dr. John, durante uma neurocirurgia, ele entrou em contato com a pulsação crânio-sacral, que foi necessário ele pinçar a dura mater, e ele não conseguia, né, segurar essa membrana, porque ela pulsava muito, e ele olhou, né, aquela situação, né, daquela pessoa ali, já com corte cirúrgico, olhando ali a medula, etc., né, a coluna da pessoa, né, porque foi nesse momento que eles foram retirar uma cápsula, né, uma calcificação que estava ali na coluna, prejudicando o paciente. Nesse momento que ele entrou em contato, ele disse: estamos entrando em contato com o âmago do ser humano. Então, acho que isso já nos leva, né, para um espaço mais interno nosso, né, onde nós podemos entrar em contato, né, com aquilo de mais prezado, de mais sagrado, né, que nós temos, que é o nosso interior, né, o nosso médico interno. E quanto tempo dura uma sessão de crânio sacro? Bom, a duração vai depender muito do caso, da situação do paciente, né? Mas nunca menos de 1 hora, pelo menos eu como terapeuta, as minhas sessões, elas vão de 1 a 1h30, pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, né? É a duração da sessão. E como é que você estabelece a duração do tratamento da crânio sacro? A duração do tratamento também depende, né, daquele universo, né, que está ali conosco, né, que é o cliente, né? Pode falar. Porque nós somos únicos, né? Então, cada um vai ter mais flexibilidade ou menos para começar a receber esse trabalho, que ele é minimamente invasivo. Então, nós trabalhamos com muito cuidado, né? Nós não gostamos nós gostamos de deixar a autorregulação do corpo se manifestar. Então, nós não forçamos, o crânio sacro não força. Ele espera, ele aguarda, né? Então, nós não podemos, né, dizer para o paciente: olha, você vem aqui e vai fazer 10 sessões. Não. A primeira coisa que eu, como terapeuta crânio sacro, falo para o paciente é o seguinte: vamos fazer uma sessão, você vai entrar em contato com a técnica, vai me conhecer, né?
vai sentir se a empatia de você comigo, terapeuta, com a terapia crânio-sacro. A partir daí, nós vamos começar um trabalho ou não. Mas em média, assim? Não, eu não, geralmente... Você não estabelece? Não estabeleço. Agora, na sua resposta, você comentou sobre técnicas invasivas, né? Qual seria a diferença da crânio-sacro entre a crânio, né, a osteopatia, a quiropraxia e o Rolfing? Qual a diferença que você estabeleceria? Porque essas são todas técnicas manipulativas, né, de alguma forma. Nós não trabalhamos com manipulação, né? Esse é um ponto. Nós trabalhamos colocando as mãos no paciente, observando a pulsação e respeitando a autorregulação do corpo. Então, por exemplo, se nós temos uma restrição, né, em determinado local, né, nós vamos... Uma contração, por exemplo? Né, nós vamos trabalhar essa pulsação, facilitar essa pulsação para que ela se harmonize e a partir daí seja liberado essa restrição ou esse cisto energético, tá? Essas outras técnicas, elas trabalham com manipulação. Então, elas fazem algumas torções, né? Elas usam uma força maior que a nossa, nós trabalhamos em torno de 5 gramas, né? Então, eles fazem a liberação, por exemplo, de fáscia, né? De uma forma mais, digamos assim, profunda no sentido do movimento. Uhum. Porque nós trabalhamos de uma forma mais profunda, porque nós trabalhamos com o líquido céfalo-raquidiano, né? Com as meninges cranianas, né? Então, o sistema nervoso também. Sistema nervoso central, nós vamos, né? Tanto é que hoje essas técnicas que você falou, elas estão chamando um pouquinho, né, de crânio-sacro para elas, né? Para elas também utilizarem em alguns momentos, né? Uma técnica um pouquinho menos invasiva, digamos assim. Eu não gostaria de colocar que essas técnicas que você mencionou sejam técnicas invasivas, mas digamos assim que a terapia crânio-sacro é menos invasiva, né? Ela vai de uma forma mais leve. Ela não é uma técnica ativa, no sentido de forçar? Não. Nós não forçamos nada. Nós apenas facilitamos, né, a harmonia da pulsação crânio-sacro, a liberação dos tecidos, fáscia, dos cistos energéticos, das restrições, sempre respeitando duas coisas, né? A autorregulação do corpo e aquilo que o médico interno do paciente está nos passando. Por isso é uma técnica muito silenciosa, né? Quem seria esse médico interno? Como é que você percebe esse médico interno? Eu percebo como esse âmago, né, que o Dr. John visualizou nessa cirurgia, né? É aquele espaço do paciente, né, que aliás, é um espaço de todos nós, né, que nós podemos acessá-lo sempre que quisermos, no momento em que nós saímos da periferia e permitimos estar no silêncio de nós mesmos. Esse é o médico interno. Esse silêncio fala alguma coisa? Esse silêncio nos responde todas as perguntas, os questionamentos sobre nós. Assim, para mim, por melhor terapeuta crânio-sacro que eu possa ser, por melhor médico que alguém possa ser, terapeuta, ninguém vai saber mais do paciente sobre ele do que ele mesmo. No momento em que ele acessa esse âmago, em que ele acessa esse espaço, que é a maior riqueza que nós temos, que é onde mora todas as nossas respostas, são dadas por esse médico interno que nós chamamos, né? Que seria o nosso espírito? Podemos dizer isso. Nossa alma. Uhum. Bom, voltando para um aspecto mais prático da crânio-sacral, existe alguma contraindicação? Assim, existe algum problema
do paciente ou alguma limitação da crânio-sacro? Existe alguma contraindicação nessa terapia? Olha, terapia crânio-sacro, ela é muito abrangente, né? Por ser dessa forma que nós estamos colocando aqui, né? Agora, ela favorece a circulação dos líquidos, né? Do corpo, né? As liberações. Então, se houver alguma situação, né, no paciente que esta situação não seja favorável, então a técnica não vai ser favorável. Agora, são muito poucas as situações, por exemplo, que a gente toma um pouquinho de cuidado, que seria uma pressão, né, exacerbada no cérebro, por exemplo, a gente toma um certo cuidado. Alguém que tem uma pressão alta? No cérebro. Intracraniana. Né? Intracraniana, tá? O caso de órteses a gente faz. O que são órteses? Órteses são metais, são peças que são colocadas, né, no corpo da pessoa para substituir, por exemplo, um pedaço de osso que é retirado. Então, coloque-se uma órtese ali. Né? Com pino também é considerado? Com pino, né? Tá? Então, nesse caso, nós trabalhamos mais com cuidado, tá? Porque nós estamos mexendo ali com tecidos, a gente precisa saber se realmente, né, isso já está solidificado, já está tudo ok, né? Nós temos que tomar uma série de cuidados, por exemplo, a pessoa saiu de uma cirurgia, então vamos verificar com os médicos responsáveis por essa pessoa se ela pode receber, né? Nós sempre temos que ter um canal aberto com pessoas que estão passando por outros trabalhos terapêuticos, né? Então, se está fazendo um acompanhamento psicoterápico, vamos entrar em contato, né? Para saber, né, se nós podemos interferir. Grávidas, por exemplo, vão se beneficiar muito com terapia crânio-sacro. Mas como está essa gravidez? Em que momento da gravidez ela está? Ela está correndo risco, né? Uma gravidez de risco, vamos cuidar. Né? E as pessoas que tiveram AVC? Podemos trabalhar, podemos. Mas sempre assim, sempre verificar em que momento está essa pessoa. Sempre respeitar, né, os outros terapeutas que já estão cuidando dessa pessoa, né, nesses casos. Agora, terapia crânio-sacro também é prevenção. Então, é muito prazeroso receber uma terapia crânio-sacro, uma sessão, mesmo que a gente se ache ótimo, porque com certeza nós vamos sair de lá melhores. Cristina, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!